Programa ricardoholandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa ricardoholandini.net em época ainda da pandemia do coronavírus. Conosco, um fraterno amigo, um grande político do Rio Grande, de terra de areia, porque quem diz que é de Osório está errado, de terra de areia para o mundo, deputado federal Alceu Moreira, tudo bem? Tudo bem. Antes que eu possa começar a trabalhar no teu programa contigo, quero tirar esse tempo para te parabenizar pelo teu aniversário e desejar que tu seja sempre essa pessoa que abre janelas e portas da dignidade para tantas pessoas. Parabéns pelo teu aniversário. Muito obrigado, deputado. Eu fico lisonjeado vindo do senhor isso aí, né? Fico muito feliz, tá? 63 primaveras, dando alegria para minha mamãe, que está viva ainda, né? Meu papai nos deixou cedo, mas a mamãe está aí, né? E a família, os netos, os filhos estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Mas, deputado, uma coisa que incomoda muito no Brasil, vamos pegar a grenalização aqui do Rio Grande do Sul, ou tu é gremista ou tu é colorado, ou tu é anti-grêmio ou tu é anti-Inter. No Brasil, de uns anos para cá, ou tu é contra ou tu é a favor, ou tu é PT ou tu é contra o PT, ou tu é a favor do Lula ou tu é contra o Lula. Tá? E o pessoal resolveu criar um estigma brasileiro aí, que ninguém pode ser simplesmente patriota, amar o seu país, amar seu estado, amar sua cidade, e ser um cara de centro, está no meio, te agradando todo mundo, gregos e troianos, não precisa ser tudo de um lado ou tudo do outro. Vem cá, não tem uma outra alternativa, deputado? Com certeza tem. É que, na verdade, quando nós resolvemos fazer política, dando guarida ao radicalismo, né, o argumento fica absolutamente fácil, porque basta que tu discorde do outro. Só que para construir um Brasil que nós desejamos, um estado que nós desejamos, uma cidade que nós desejamos, nós temos que adotar como receita que, antes de começar qualquer conversa, estabelecemos o seguinte: vamos começar a conversar sobre o que concordamos. Primeiro, nós vamos tentar fazer consenso. No final da conversa, discutimos o que nos difere. Tá? O que eu não posso é começar a discussão pelo que eu discordo. Mas isso não é na política, é em qualquer lugar. Mais ou menos disse o seguinte: um rio muito cheio na grande enchente, ele se expande pelas duas margens, pela esquerda e pela direita. Causa estragos inimagináveis por pouco tempo, porque o destino dele é rolar ao centro em direção ao mar. O destino do rio é o leito. O destino da política não é viver com cheias permanentemente, é rolar pelo centro. O que é o centro? O ponto de equilíbrio. Ser centro é ser centrado. Numa família tem 4 ou 5 irmãos, as nossas tínhamos muito mais, mas o pai escolhia sempre o irmão ou irmã centrada. Pessoa que falava pouco, ouvia muito, era muito sábio, muito sério, muito calmo, fazia uma discussão média. Tá? Esse é a pessoa que tinha mais confiança. Não quer dizer que ele seja o vencedor disso ou daquilo, que ele acumule riqueza. Não estou falando do trato com as pessoas, da delicadeza, do carinho, da sensatez, do ponto de equilíbrio. Ser de centro é ser radicalmente contra o radicalismo. Qualquer pessoa que começa a conversar contigo, montando uma posição extremada, repele imediatamente, convida ele para começar pelo centro. Só que o centro também não é ponto de partida, o centro é ponto de chegada. Porque um político de centro constrói consensos, constrói convergência. O centro não é um ponto geográfico.
Porque ser centrado na política depende do tema que tu trata. O centro para um tal tema é no espaço, o centro de outro tema é no outro espaço. Então, a gente precisa trabalhar isso. Tá? No centro, por exemplo, tu pode perfeitamente manter a dúvida. Tu não pode ter a indecisão. Se tu tem a dúvida, procura descobrir o que é verdade e expressa. Não dá para ficar no muro. Nós temos que ter resposta, tomar posição. Só que o fato de ter que tomar posição não obrigatoriamente tem que ser contra alguém. Não necessariamente tem que ser isto. Ele pode ser uma proposta alternativa. No Brasil, o que falta é isso. E agora, com o governo Bolsonaro, que durante muito tempo, 70% da população ficava silenciosa, enquanto 10% quebrava os vidraços dos bancos, fazia rebardaria nas estradas, e parece que só existia política com eles. Não se imaginava nem como é que eles podiam fazer voto, mas faziam. Pois é, numa dessas eleições, que foi a eleição passada, o pessoal fez o voto de rebeldia, o voto de discordância, o voto que tinha o sentido de apagar o passado. Ele sequer, na eleição passada, quis discutir qual era o projeto do Brasil futuro. Ninguém queria saber o que o Bolsonaro faria desde que ele ganhasse do PT. Era isso que tinha que fazer. Bom, agora o Bolsonaro assume, e aí há uma grande parte da política e da crítica brasileira quer transformar ele num catedrático. Né? Ele não é, nunca foi. Não pode ser assim, meu amigo. Tá? Quem elege uma taquara não toca violão. Tá? Quem contrata alfaiate não pode querer construir casa. Alfaiate não é para construir casa. Tá? O Bolsonaro é uma pessoa com as suas limitações, mas não se enganem. Com suas limitações, com alguns ministros que têm muita força e muita competência, e não errando no governo, ele sai da pandemia, o Brasil cresce 4% ou mais este ano, entra no ano que vem com crescimento superior a 5%, 6%, nós teremos, então, a reorganização da economia e a eleição fica muito complicado. Bom, então, quer dizer que nós teremos o Bolsonaro de novo. Não, nós certamente teremos ele disputando a eleição com muita força, tá? Mas é possível fazer um caminho pelo centro, tá? Porque se o centro não ganha a eleição, mas ele atrai o debate político para a centralização. A centralidade vai ser o debate político nacional. Tendo alguém no centro, não dá para os dois fazer a extrema permanentemente, porque eles perdem votos e perdem para o centro, e eles sabem disso. Não ter o centro continua perfeitamente a atiçar essa briga o tempo inteiro e fazer políticas com os radicais de esquerda ou direita. Ter um centro fortalecido significa conseguir botar alguém do centro que expresse a política do centro, do político conservador, da pessoa decente, da pessoa que trata a política com respeito, delicadeza. Esta pessoa pode perfeitamente representar o centro, diríamos nós. Mas se tem essa pessoa, não, primeiro que nós não estamos buscando uma bibliografia, uma pessoa, tá? A costura política de centro tem que começar, e já começou, e teremos que estabelecer o que é, por exemplo, um governo de centro. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte, quando o Temer assumiu o governo, se alguém falasse no governo Temer naquele processo, olha, dificilmente ficaria no avião. Pois é, o Temer estava com a reforma da Previdência pronta, aprovada. E aí aquele vigarista do senhor Janot, junto com o nosso parceiro Fachin, faz toda aquela papagaiada das fogueiras de Goiás, que hoje resta sequer a acusação, não tem acusação contra o presidente Michel Temer, não tem nada, absolutamente nada. Restou um ato de acusação leviana e irresponsável, mas propositada. Eles queriam, naquele momento, derrubar o governo, porque não derrubando o governo faria a reforma da Previdência, tinha, naquele momento, um acúmulo gigante de grandes empresários para fazer investimento no Brasil, nós íamos fazer evolução do emprego e renda, e aí o cenário político se definiria de outra forma. Bom, foi criado aquele processo, todos nós tivemos processo de todas as formas,
não era possível ter condição de fazer nenhuma análise sobre o governo era odiado, mas agora se vai conversar nas rodas de empresários do Brasil e alguém diz: como será que o Temer fez para sair de 3 resultados de PIB negativo da Dilma e no primeiro ano ter PIB positivo? O que será que aconteceu com a população que era radicalmente contrária à reforma da Previdência do Michel Temer e depois aprovou com 60%, 70% favorável da população a reforma da Previdência do Bolsonaro? Será que se eu perguntasse para alguém da rua qual é a diferença da proposta do Michel Temer e do Bolsonaro na reforma da Previdência? Quase nenhuma, né? Não saberia. Não saberia, não tem. Mas a gente sabe que quase nenhuma, não tem. Quase nenhuma. Quase nenhuma. Pois é. Pois bem, então, fica grande parte das políticas do governo Michel Temer se cediam no centro do ringue. Mesmo com toda a ebulição política, mesmo com tendo o impeachment e com todo o PT aguerrido, absolutamente aguerrido, não era como hoje, que eles andam cambaleantes pela rua, não, aguerridos. Mesmo assim, era possível construir consensos e se aprovar com mais de 340 votos, o que era importante para o país. Então, o que se pode fazer, que nós vamos fazer pela Fundação, nós vamos reeditar, para que a população lembre, por que caminhos foram trilhados no governo Temer para chegar no resultado que chegou. Nós vamos escrever isso, trabalhar essa narrativa de novo, colocar a bola no centro. E aí, com outros atores políticos, o governo Michel Temer, como qualquer governo, tem vários partidos envolvidos, nós vamos buscar o Meirelles para saber o que ele fez na economia. E se ele fosse ministro, o que faria agora? Que sugestão daria? Como foram as políticas sociais? Como estava a política de infraestrutura? Como são as políticas de transporte coletivo, de habitação, a de saúde, de educação? Como seriam? Como elas se efetivaram no governo? Então, nós vamos buscar um testemunho do que for possível para um governo de centro e mostrar para as pessoas que se o Brasil conseguir fazer uma política de centro, como é o caso da Alemanha, por exemplo, né, uma política de centro, elas acabam alcançando as extremidades com as mãos, os braços abertos. Por que o centro é muito mais fácil de fazer governo? Porque ele dá uns passos para a esquerda e fala com a esquerda radical. E não pode-se dizer que a esquerda radical não tem nada a oferecer para o Brasil. Não tem muito. É a sua radicalização que nos faz raciocinar muitas vezes. Eles são absolutamente necessários, são as extremidades. Mas e o radical da direita? Da mesma forma. O seu radicalismo estabelece com clareza qual é esse ponto central que nós temos que ter. O ponto central do debate político é rigorosamente o meio da gravidade do debate radicalizado da esquerda e da direita. Só que quando o centro político não existe, esta verdade nunca aparece. E cá para nós, é muito mais difícil de fazer política de centro, uma narrativa que encontre guarida nas pessoas, do que sendo radicalmente um contra o outro. Cabe aos políticos brasileiros, políticos que sabem como fazer isto, fazer uma grande costura política, trabalhar como grande tecelão, mostrar para as pessoas que o caminho não é os radicais, que nós precisamos fazer uma política centrada. O Brasil precisa construir consensos, porque se construir consensos e construir de novo o tecido da integridade nacional, sem permitir as bravatas do Supremo, sem permitir que o nosso judiciário se politize, que ele possa fazer o julgamento à luz da lei ou da Constituição, esses infortúnios, sem permitir que setores da sociedade vivam nababescamente com o dinheiro público, ganhando milhões e milhões e milhões de reais para comprar vinhos franceses de toda ordem. Tá? Tudo isto a população não suporta. E ela disse isso neste domingo. Ou vocês acham que todo aquele povo que estava na rua eram tudo bolsonarista? Não. Aqueles são brasileiros que foram para a rua para protestar contra o que está acontecendo agora, na política, no Supremo. Eles estavam discutindo sobre tudo. Um dia eles foram para a rua com muita força e o motivo inicial era a passagem de ônibus de São Paulo. Pois bem, achem um motivo para essa manifestação, mas só pensem o seguinte: ela se multiplicará.
Se nós, da política, não conseguirmos responder com um projeto que dê entrega para a população daquilo que ela paga, nós rigorosamente vemos as ruas pintadas de tantas cores para dizer que este Brasil, sem um contrato de integridade nacional, onde quem devia promover a justiça solta ladrão, não permanecerá. Deputado, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos aqui no programa ricardoorlandini.net. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa. Estamos de volta com o programa ricardoorlandini.net, conversando com o deputado federal do MDB, Alceu Moreira, que também é o presidente da Fundação Ulisses Guimarães, que eu acho que é a fundação, o deputado, sem medo de errar, é a fundação de pensamento político do PMDB, que escalda todo aquele conhecimento do nome Ulisses Guimarães e todas as articulações que esse grande homem da política brasileira representa até hoje, né? E um homem de centro. E estamos falando de centro, né, deputado? Não é difícil, não é difícil. Eu vou dar um exemplo. A Angela Merkel, lá na Alemanha, quanto tempo ela está lá como primeira-ministra? 17 anos. Tá. E a eleição, para quem não sabe, no sistema parlamentarista, acontece a qualquer momento. É só ter o voto de desconfiança, é feita uma nova eleição, daí uma maioria se forma, com esquerda, centro, direita, e bota a Angela Merkel lá de novo. O que ela tem que nós não temos, deputado Alceu Moreira? Primeiro, ela tem um sistema político que nós devíamos adotar rigorosamente como é na Alemanha. A Alemanha tem o melhor sistema eleitoral do mundo, o mais estável. O voto distrital misto não deixa ninguém sem representação. Todos são representados. Ah, mas alguém diz, mas se tu fosse eleito por um distrito, como é que tu ia fazer pelo outro? Dá uma olhada nos presidentes americanos, que eles normalmente saem do distrito. O fato de tu ser eleito por um ponto, por um círculo geográfico, não significa dizer que tu não pensa no teu país. Agora, tu te preocupa com as questões corriqueiras do teu pedaço de chão e também com as políticas nacionais. Acontece que o distrital misto elege metade dos parlamentares pelo distrito e metade dos parlamentares pela lista. Por que o parlamentar pela lista é tão importante nesse processo? Porque o parlamentar pela lista modifica o rumo dos debates no Congresso. Ele passa a se eleger pela lista e, portanto, ele não tem que pagar favor para o empresário que pagou a campanha dele. Ele não deve nada a ninguém. O partido dele tinha uma proposta e esta proposta deu, no debate com a sociedade, X cadeiras do parlamento. Quando a gente fala em fazer o voto em lista, alguém diz o seguinte: não, mas eu vou votar numa pessoa que eu nem sei quem é. Pois é, meu amigo. No sistema atual, tu vota num e elege o outro. Também é assim. Quantos se elegem? Quanto por cento se elegem? Quando tinha coligação proporcional, tu votava no candidato a vereador do DEM e elegia um do PC e do B. Porque ele estava na composição. O melhor sistema, com certeza, é o misto. Mas para te pensar no voto distrital misto, tu tem que pensar o seguinte: no resultado pós-eleitoral. Porque nós queremos continuar fazendo política e queremos discutir os defeitos da eleição. Não. Pensem no produto da eleição, do parlamentar que vai para o parlamento. Este camarada que se elegeu e não deve nada para as empresas e não deve nada para coisa nenhuma e vai com absoluta tranquilidade para o parlamento. Ele, que é a metade, mais os votos distrital, dão certamente o equilíbrio que a Alemanha tem para ter um voto tão qualificado, um parlamento tão qualificado, que pode manter uma figura, e é claro que ela tem muito disso pela habilidade dela própria, como a Angela Merkel, durante todos esses anos, governando não apenas a Alemanha, governando quase a Europa inteira.
não fosse o Brexit que aconteceu agora, ela governa, o que a Alemanha diz, é o que a Europa fala, é a expressão dela que fala. Ela vai embora, porque ela quer ir embora, senão ela ficaria. Bom, isso é possível lá? É possível aqui? Claro que é, com certeza. O que nós precisamos é ter a possibilidade de, primeiro, criar a narrativa clara do que é ser político de centro, o que é ser um político de centro. A população precisa começar a copiar isso, perceber isso, né? Imagina a mãe que está me ouvindo agora em casa. Se cada vez que tu fosse conversar com o teu filho ou tua filha, sempre escolhesse aquilo que tu discorda deles, como seria a harmonia em casa? Seria uma briga interminável, né? O que faz a harmonia da casa? A mãe e o pai que têm paciência para unir os filhos, dizer que a briga não é tão importante assim, e a gente acaba se criando, brigando e amando muito mais qualquer outra coisa, porque temos alguém que faz o centro do debate na nossa casa. E se alguém não fizer centro do debate, os filhos acabam sendo desunidos. Tem uma família completamente desunida. Pois bem, a tua casa é o exemplo do país. Se nós não conseguir criar esse ponto de centro e conseguir eleger político que fica no centro, conversando com todas as pessoas, respeitando todas as posições, isso não quer dizer que concorde, mas tem que respeitar as posições, ouvir com clareza cada proposta. Isso é importante. Todos os brasileiros são imprescindíveis para fazer o Brasil do tamanho que nós queremos. Não interessa o que ele pensa. Eu não sou obrigado a concordar com ele, mas a minha discordância não precisa ser com achincalhe, com redução, com crítica rasa. Não precisa isso. O Brasil está precisando de um choque de política de centro, pode ter certeza disso. Sem a política de centro, as melhores cabeças do Brasil estão fora do ringue. Os melhores professores das universidades não estão nesse debate. Os melhores empresários, os vencedores mais importantes não estão nesse debate. Tá? Os setores da vida social, da questão pública, mesmo os bons da vida pública, estão num espaço menor. Porque o radicalismo não lhe deixou oportunidade. Bom, se era importante eleger o voto de radicalismo, na minha opinião, posso estar equivocado, deem a esse livro de história uma página de ouro para o Bolsonaro, que viu antes de todos nós, que podia romper com a imprensa tradicional, que não era obrigado a falar o que a Globo queria que ele dissesse, não era obrigado a falar o que a Folha de São Paulo queria que ele dissesse. Ele fez política pelas redes sociais, quando pouquíssimas pessoas acreditavam nisso, rompeu a barreira, derrubou a barreira e ganhou a eleição. Dê a ele uma página de ouro para esse livro de história. Acontece que a vitória da batalha nem sempre transforma o vitorioso no melhor governante. Então, é hora de nós, passado isso, todas as homenagens ao meu amigo Bolsonaro, que eu gosto muito, é meu amigo pessoal, mas não significa dizer que nós não temos no centro uma possibilidade de, no mundo digital que nós estamos vivendo agora, em que as funções da sociedade se modificam completamente, nós precisamos de alguém que esteja nesse tempo, com esta relação de pensamento, com essa lógica de construção e principalmente capaz de fazer consensos para poder aproveitar e construir os melhores arranjos sociais e negociais para o nosso país. Mas, deputado, o senhor fala aí, Bolsonaro realmente revolucionou a forma de fazer campanha política, deu uma mexida, uma sacudida, né? E usou uma via aqui que o PT fez para ele, né? O PT asfaltou a via toda para o Bolsonaro se eleger presidente, foi o maior cabo eleitoral. A história está dizendo isso, não sou eu. A história está dizendo que a corrupção, a roubalheira, os escândalos todos envolvendo o PT e outros partidos políticos que criaram isso no Brasil, elegeram o Bolsonaro. Mas isso no cenário nacional. O Rio Grande também não precisa ter um verdadeiro governo de centro que escute direita e esquerda e ande no leito do rio, levando o Estado para o desenvolvimento que a gente tanto precisa? Olha, eu quero crer que aqui no Rio Grande do Sul, pela primeira vez na história que eu conheço, nós tivemos um segundo turno com dois políticos do mesmo eixo.
o centro e centro-direita. A esquerda fez 20 e poucos por cento dos votos. Está representada porque acabou escolhendo o que para eles ficava mais próximo no seu discurso. Tá? Mas não dá para dizer hoje que o Sartori é bolsonarista e nem que o Eduardo Leite é petista. Com certeza não. Então, nós já estamos trabalhando numa política de centro, e se o Rio Grande do Sul tiver condição de ter mais governos desta linha de pensamento, nós teremos um Estado superavitário não muito longe. O que quebrou o Estado, definitivamente, foram governos socialistas e populistas. Tá? Os dois contaminaram o Estado. Só o último governo petista acabou gerando um rombo para o Estado de 16 bilhões de reais. Essa é a herança do senhor Tarso Genro. 16 bilhões é o que ele gastou mais do que arrecadou. Mas não satisfeito com isso, quando ele estava saindo, ele deu aumento para a segurança pública para o governador pagar, o que aumentava ainda mais o déficit. Tudo isso passou e o nosso Estado está chegando, neste momento, a pagar as folhas em dia. Com essa safra que nós vamos ter agora, com o aumento do ICM que nós estamos arrecadando, com tudo isso, com a venda da CE, com a venda da Corsan, e alguém vai me dizer, mas vai vender a Corsan? Vai vender a Corsan. E, aliás, é o seguinte, vai vender a Corsan, vai vender o Banrisul, e não vai vender porque deseja, por causa de uma questão ideológica. É porque o marco regulatório do saneamento ou vende a Corsan agora, e ela tem preço, ou vai acabar daqui 10 anos vendendo como uma CR, pelo endividamento. Tá? Então, só isso vai acontecer. Então, eu queria só passar para vocês o seguinte. Esses valores que nós temos hoje, todos esses valores disponíveis, só existem esta possibilidade, essa luz no final do túnel, porque tivemos 2 governos de centro. Se nós, por acaso, resolvemos desembarcar num governo populista, ou esse que quer transformar o Rio Grande do Sul numa Venezuelinha pequena, nós certamente já fundaremos outra vez. Para concluir, deixando um grande abraço para ti e todos os teus telespectadores, dizer o seguinte, não esqueçam, o grande ativo do Rio Grande do Sul são a sua gente, seu povo, seus homens e mulheres. Se nós quisermos realmente fazer essa economia se multiplicar por 2, basta habilitar as pessoas para que elas, com conhecimento no cérebro, possam construir com as mãos o nosso Rio Grande cada vez melhor. Obrigado. Esse foi o deputado Alceu Moreira aqui no programa RicardoOrlandini.net. Até a próxima semana. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa.